Olá pessoal, tudo bem? Hoje são 4/8/2021. Vamos a mais um vídeo do canal Roteiro da Saúde. Hoje o vídeo 48, sua língua e a indústria alimentícia. Por que a indústria alimentícia se preocupa com a sua língua? Entenda a estratégia da indústria de alimentos. Entenda por que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. O segredo são suas papilas gustativas. Saia desta armadilha e tenha saúde. Análise da sociedade atual. As pessoas estão alienadas, são manipuladas, não sabem e não acreditam que estejam sendo manipuladas. Vivem dentro de uma bolha onde recebem as informações das mídias, principalmente da televisão, que moldam seu estilo de vida. Não param para pensar, fazer uma análise do seu estilo de vida, seja na alimentação ou nos comportamentos sociais. As pessoas ficam doentes e morrem por ignorância, falta de conhecimento. Acreditam em tudo que os governos e as mídias informam. Alguns dados interessantes. O consumo de bebidas alcoólicas e refrigerantes cresce assustadoramente. As pessoas não bebem mais água. O consumo de comidas empacotadas, prontas, aumenta a cada dia. São gostosos e não precisa ter trabalho para preparar. Não importa se essa comida pronta é saudável. As águas dos grandes centros urbanos usam cloro, um produto cancerígeno. As pessoas bebem e cozinham com essa água. As pastas de dentes contêm flúor, outro produto cancerígeno. Toda a alimentação no planeta está comprometida, são geneticamente modificadas, usam muito agrotóxico e se colhe o ano todo. Seu poder nutricional é quase zero. O uso dos celulares e das televisões causa dependência e tem um poder grande de poluição eletromagnética, que interfere nas funções do nosso cérebro. Com os conceitos impostos indiretamente pelas mídias, as pessoas criam seus filhos com esse estilo de vida, adotam uma alimentação que causa doenças como se fosse saudável. Vamos fazer uma abordagem da situação atual da saúde e alimentação das pessoas. Se você parar para analisar, verá que as doenças estão se alastrando. As pessoas estão cada vez mais gordas e as crianças estão tendo doenças que eram atribuídas só aos adultos, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, excesso de peso. Um dado importante de fácil entendimento é o número crescente de farmácias, clínicas e hospitais. A cada esquina tem 2 ou 3 farmácias. Ora, se as pessoas estivessem indo na direção da saúde, não precisaria ter tantas farmácias, tantas clínicas e hospitais. Eles iriam falir por falta de clientes. Um industrial, o empresário, o comerciante, o vendedor querem ter lucro em suas negociações. E isso é correto. Cabe a cada um de nós comprar a mercadoria certa. O traficante, vendedor de drogas, maconha, pó, vendem para as pessoas viciadas e essas pessoas contribui para o aumento da criminalidade. Esses viciados são responsáveis pelos danos que esses bandidos dão à sociedade. O traficante quer vender cada vez mais, para ganhar mais dinheiro, não quer nem saber das consequências maléficas que o seu produto causa às pessoas. Da mesma forma, temos a indústria farmacêutica que quer que você fique cada vez mais doente. A indústria alimentícia quer que você coma cada vez mais seus produtos, não importa se são saudáveis. A indústria de bebida, álcool e refrigerante quer que você beba cada vez mais, não importa se vai causar doença. A indústria bélica quer vender mais armas e munição. Se tiver guerra, melhor. Um exemplo clássico são as faculdades de medicina de hoje. Há 60 anos não era assim. Os alunos aprendem a tratar qualquer doença com remédio químico, fabricado pela indústria farmacêutica. Os laboratórios são os responsáveis por financiar todos os congressos médicos. As faculdades são financiadas pela indústria farmacêutica para ensinar como tratar uma doença com os remédios que eles vendem. Logicamente que existe um lado positivo em alguns remédios e tratamento, principalmente os de trauma. Da mesma forma, existem médicos que não concordam com esse estilo de tratamento. As faculdades de medicina antigamente ensinavam homeopatia, fitoterapia. Hoje não ensinam mais. Esta pandemia de Covid-19 é a prova que eles estão no comando. Eles espalham o vírus pelo mundo. Colocam na mídia mundial que é um vírus perigoso, que vai morrer muita gente.
determinam por lei e na mídia para que você fique em casa, use máscara, tome vacina. As vacinas são a única saída. E o resultado é que o mundo parou, muita gente morreu por causa desse vírus espalhado propositalmente. Os laboratórios não se responsabilizam pelos efeitos adversos das vacinas. Eles não divulgam os componentes das vacinas. Sabe-se que tem alumínio, mercúrio e óxido de grafeno, segundo alguns médicos. As vacinas são altamente tóxicas, vai gerar mais doença que o vírus, já está comprovado. Muitas associações médicas pelo mundo estão processando os governantes por crime contra a humanidade. Estas informações não se veem nas mídias tradicionais. Sabemos que o tratamento com a ivermectina, cloroquina, vitamina D, vitamina C e outros suplementos é 100% seguro e eficaz. Eles dizem exatamente ao contrário e não deixam essas informações circularem pela mídia. Até proíbem por lei a divulgação desses tratamentos preventivos. Tendo o tratamento da doença, não se justifica tomar vacina. Ver o vídeo A Virose Foi Planejada, parte 1, e tem a parte 2 também. Aí no Instagram, aí está o endereço. Pensem sobre essas abordagens, esses fatos interferem em nossa saúde. Conceito de alimentação. Antes de nós entrarmos especificamente no tema, que é sobre a língua, como que a indústria farmacêutica nos manipulam pela língua, vamos ver esses 3 tipos de alimentos. Alimentos que geram a vida, são a base ideal de nossa alimentação. São os legumes, verduras, hortaliças, frutas, ervas, os cereais e nozes. Água pura, só exercícios físicos. Preferencialmente comidos crus e orgânicos, são ricos em nutrientes, vitaminas, minerais, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, entre outros. No início do crescimento, as plantas são extremamente ricas em substâncias que reforçam a vitalidade das nossas células e permitem a sua regeneração constante. Alimentos que diminuem a vida. São alimentos em que a energia vital foi diminuída pelo tempo, alimentos crus estocados, alimentos refrigerados e alimentos cozidos. O uso desse alimento é o resultado do hábito social. Seu consumo garante o funcionamento mínimo do nosso organismo, mas provoca o envelhecimento das células, porque não fornece as substâncias vivas necessárias à regeneração. Alimentos que destroem a vida. São os mais utilizados na alimentação moderna. São aqueles alimentos cuja energia vital foi destruída por processos físicos ou químicos de refinação, conservação ou preparação. Esses alimentos foram inventados pelo homem, envenenam pouco a pouco as células do corpo com substâncias nocivas. Qualquer produto químico colocado nos alimentos, mesmo em doses pequenas, é tóxico. Os processos modernos de agricultura e de tratamento industrial dos alimentos introduzem em nosso corpo substâncias que paralisam o instinto alimentar, perturbam a assimilação e bloqueiam a eliminação. Do livro Você Sabe Se Alimentar, do Dr. Soleil. Perdemos para a indústria alimentícia o conceito sobre o que é alimento saudável. O conceito de alimentos que recebemos pela mídia é exatamente ao contrário do alimento saudável. Temos que pensar no alimento pelo ponto de vista do organismo e não pelo nosso gosto ou paladar. São 100 trilhões de células que formam nosso corpo. Renovamos 50 milhões de células diariamente. Cada célula é formada por no mínimo 44 nutrientes conhecidos, entre vitaminas, minerais, ácido graxo, aminoácidos, carboidrato, água. Quem trata o corpo é o alimento correto. O alimento industrial é a própria doença que estamos ingerindo. Os alimentos corretos formam as células. As células formam os órgãos formam o corpo precisa de alimento, os alimentos corretos formam as células. Isso é um círculo vicioso. Veja, aprenda a cuidar da sua saúde com a doutora Denise. Esse vídeo é espetacular, vale a pena ver. Outro fator relevante que interfere em nossa saúde são as propagandas, um câncer para a sociedade. Quase na entrada do terceiro milênio, a sociedade parece estar entrando na era do consumidor consciente, mas apenas na aparência, porque a publicidade, devidamente assessorada pela psicologia e usando técnica de hipnose e sugestão, as leis do efeito dominante, do efeito invertido e de fixação de atenção continua com seus 1001 truques, alguns já bastante antigos, outros adequadamente renovados, manipulando os desprevenidos cidadãos.
Nossa vida diária está submetida a um constante bombardeio de mensagens subliminares e ocultas. Esse tipo de publicidade chamada subliminar não se vê nem se escuta, mas entra diretamente em nosso cérebro por um mecanismo neurológico e a um nível baixo do liminar, uma faixa logo abaixo do consciente. O consumidor é influenciado da seguinte maneira. No caso da publicidade visual, substitui-se um dos 24 fotogramas por segundo de qualquer filme por um fotograma de um refrigerante qualquer. Durante toda a exibição do referido filme, o espectador fica então com a imagem do refrigerante gravado na sua memória, sem dar-se conta, porque ele conscientemente não viu a propaganda, mas o seu subconsciente não só viu, como registrou-a. Técnicas semelhantes são usadas na publicidade auditiva, intercalando-se sons não autíveis pelo ouvido humano, mas preferencialmente captáveis pelos sensores cerebrais junto à sugestão, onde se exclui da estrutura da frase qualquer palavra que não seja um verbo ou substantivo e se repetem até ficarem instalados no cérebro da pessoa. Estas duas técnicas subliminares deixam no receptor o convencimento de que a decisão tomada, como consequência da mensagem recebida, é própria. Ou seja, a pessoa pensa que a decisão dela em comer alguma coisa, beber alguma coisa, escolher algum produto, é dela, é o gosto dela, mas na realidade não é. É o gosto do seu inconsciente, que foi devidamente manipulado. O segredo é não ver televisão, ver só aquilo que lhe interessa. Desde o surgimento da televisão, estamos sendo enganados. A TV Tupi foi inaugurada nos anos 60, 18 de setembro de 1950. É a partir do advento da televisão é que a sociedade mudou completamente seu estilo de vida, porque fomos manipulados. Do livro Hipnose, Marketing das Religiões, de Fábio Pontes. Esse livro é espetacular. Assista ao vídeo Hábitos e Propaganda. Como já exposto, a indústria quer vender e usam todas as armas possíveis, mesmo sendo criminosas. Língua, papila gustativas. As papilas gustativas, presentes principalmente na língua e também em algumas partes do nariz, em menor número no céu da boca, na garganta e no esôfago, são responsáveis pelo reconhecimento do sabor das diferentes substâncias. São elevações do epitélio oral e nasal e lâmina própria da língua. Existem 6 tipos de papila com diferentes formas e funções. São a fungiformes, foliáceas, circunvaladas, liliformes, circunvolaformes, filgaformes. Essas são classificadas de acordo com as suas formas. Em geral, seres humanos têm entre 2.000 a 8.000 papilas gustativas. As papilas gustativas são as responsáveis pelo sucesso dos produtos da indústria alimentícia. Os produtos proporcionam prazer e contêm substâncias que viciam. São mensagens que vão das papilas diretamente ao cérebro, que registra a informação de prazer. A indústria alimentícia tem laboratórios e cientistas que trabalham incansavelmente para tornar seus alimentos cada vez mais baratos, gostosos e viciantes, aliado à embalagem chamativa para as crianças e adultos. Propagandas enganosas que são registradas pelo inconsciente como mensagem subliminar, como nós já vimos. O sabor tem que estar presente na medida certa, suficientemente intenso para ficar na memória, mas passageiro bastante para desaparecer rapidamente, deixando na boca um gosto de quero mais e mais e mais. Uma vez registrado em nosso cérebro o sabor gostoso desses alimentos, você se torna um viciado e dificilmente conseguirá se livrar desse vício. Você compra e come os produtos industrializados instintivamente. Por que a indústria alimentícia faz tanto sucesso e vende cada vez mais? A indústria investe em texturas, sabores e aromas para seus alimentos. Está nesse site aí, postado em 2012. O sabor de frango está à disposição em formato de pó ou de cubinhos. Morde-se o biscoito e o gosto de queijo explode na boca. O sabor de fruta, nunca provada, torna-se o preferido ao ser experimentado em sorvetes, sucos e gomas de mascar. Existe todo um segmento do setor alimentício semelhante a uma sociedade secreta, especializada em fabricar substâncias naturais ou sintéticas destinada a conferir sabores e aroma particularmente aos alimentos.
Os especialistas do sabor são raros, eles são chamados de flavoristas e quase nunca falam do que fazem quando estão fora do seu local de trabalho, indústrias multinacionais ou pequenas empresas do ramo. Atiçar o paladar, esse é o lema da indústria de sabores. Mais crocante ou cremoso, fresco ou defumado, suave ou apimentado, com intenso sabor de queijo ou apenas um leve toque. Há jeito para tudo. Textura, cheiros, sabores fazem parte dos produtos à disposição da indústria alimentícia. O alimento processado é a mistura de vários componentes químicos. O cheiro sugere a presença de ingredientes que às vezes nem entram na composição do produto. Os alimentos não mais representam a nutrição, agora são, sobretudo, diversão, arte e experiência gastronômica. Os trabalhos dos flavoristas podem ter sérios impactos sobre a saúde. Sabores artificiais fazem ingredientes baratos e sem valor nutritivo, e são deliciosos. Aditivos de sabor mascaram o gosto, enganam o paladar e permitem o uso de muito sal, açúcar e gorduras trans. E o excesso desses elementos são perigosos. A incrementação dos sabores cria uma nova relação com a comida, talvez semelhante ao vício, criando o desejo de reproduzir aquela experiência deliciosa, explosão de sabores mais uma vez. E o resultado é a epidemia de obesidade que se espalha pelo mundo. Em 2010, veja bem, em 2010, nós estamos em 2021, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística declarou que a obesidade já é epidemia no país. E se for mantido o ritmo de crescimento do número de pessoas acima do peso, em 10 anos o problema com a obesidade do Brasil se igualará ao dos Estados Unidos. Esta previsão se concretizou. Estamos em 2021 com as pessoas gordas e sem saúde. Livro Sal, Açúcar, Gordura, Como a Indústria Alimentícia Nos Pegou. Autor Michel Moss. Em 1999, 21 anos atrás, os principais líderes da indústria alimentícia, da Coca-Cola a Nabisco, se encontraram para uma reunião secreta de emergência. A pauta: o que fazer diante da epidemia de obesidade das últimas décadas. Ao longo de quase um século, fabricantes de alimentos disputam o paladar do público, misturando nas fórmulas de seus produtos quantidades cada vez maiores de sal, açúcar e gordura. Em outras palavras, tentam criar alimentos mais saborosos, custe o que custar. E o custo, no caso, é a saúde. Um número cada vez maior de estudos científicos tem demonstrado a relação direta entre o alto consumo de alimentos processados e problemas de saúde como obesidade, hipertensão e diabetes. Essa reunião que aconteceu entre os principais líderes da indústria alimentícia não deu em nada. Eles não mudaram nada a postura dele com relação à fabricação dos alimentos dele. Tanto é que 21 anos depois, nós estamos em 2021, as pessoas estão cada vez mais gordas e cada vez mais doentes. Neste importante livro-reportagem, o jornalista Michel Moss não só denuncia esse momento crítico da indústria alimentícia, como leva o leitor para dentro dos laboratórios, salas de reuniões e departamento de marketing, a fim de mostrar como os alimentos que estão nas prateleiras dos supermercados são cuidadosamente projetados para enganar o paladar e a inteligência do consumidor, seja com sabores artificiais, seja com anúncios de baixo teor de sódio, porém com o dobro de gordura, ou zero açúcar, mas com excesso de sal e aditivos. Um livro para mudar definitivamente a maneira de enxergarmos os rótulos e os alimentos. Michel Moss investigou a fundo as grandes empresas alimentícias e descobriu que a comida processada é desenvolvida para nos fazer comer mais. Na verdade, segundo Moss, ela é feita para viciar. Se havia ainda alguma dúvida a respeito das responsabilidades da indústria alimentícia pela epidemia de obesidade atual, esse livro vai fazê-la evaporar. The Washington Post. Sabe que os alimentos que contêm açúcar, sal e gordura são muito paladáveis na percepção do gosto humano e animal, podendo gerar o vício alimentar. Alimentos ricos em açúcar, sal e gordura são alimentos recompensadores, que dão sensação de recompensa. Acredita-se que o apetite é controlado pela interação de processos internos, genéticos, fisiológicos e químicos, e externos, ambientais e psicossociais. O papel dos fatores industriais e alimentares no controle da expressão do apetite é particularmente importante. É sugerido por muitos estudos que a disfunção no paladar, herdada ou adquirida, podem ser responsáveis por alterações na ingestão de alimentos, levando à obesidade. Resumo:
A indústria alimentícia faz produtos que são gostosos, baratos, práticos, não dá trabalho para preparar e viciantes. O consumidor quer comer cada vez mais, comem impulsivamente e perdem a saúde. Mude os hábitos alimentares do seu filho, restrinja o celular e a televisão, invista na educação. Só assim teremos pessoas esclarecidas e podemos mudar o futuro da nossa sociedade. Bom, chegamos ao fim de mais esse vídeo. Aí vocês têm as referências. Obrigado pela presença, um forte abraço e fiquem em paz.